Você consegue imaginar o que é nunca ter visto a noite? No jardim, a luz era eterna, mas no capítulo 11, o sol se põe pela primeira vez e Adão entra em pânico. Ele acha que a escuridão é um monstro que o separou de Eva. Hoje, vamos falar sobre o trauma do primeiro pôr do sol e a revelação bombástica que Deus fez dentro daquela caverna. A de que ele mesmo teria que descer ao túmulo para tirar a humanidade do buraco. Prepare o coração, porque a teologia aqui é pesada e visceral. O primeiro livro de Adão e Eva, episódio 3. O terror da primeira noite e a sombra da cruz. Capítulo 11. Então Adão e Eva sentiram-se queimando de sede e calor e tristeza. E Adão disse a Eva: não devemos beber desta água, mesmo se morrermos. Ó Eva, quando esta água penetrar em nossas entranhas, aumentará nossos castigos e os de nossos filhos que virão depois de nós. Adão e Eva abstiveram-se então da água e não beberam nada. Mas caminharam e entraram na caverna dos tesouros. Mas uma vez dentro dela, Adão não podia ver Eva, ele apenas ouvia o ruído que ela fazia. Nem ela podia ver Adão, mas ouvia o ruído que ele fazia. Então Adão chorou em profundo sofrimento e golpeou seu peito. E erguendo-se, disse a Eva: onde estás? E ela lhe disse: vê, eu estou nesta escuridão. Ele então lhe disse: recorda-te da natureza luminosa na qual vivíamos enquanto habitávamos no jardim. Ó Eva, recorda-te da glória que repousava em nós no jardim. Ó Eva, recorda-te das árvores que faziam sombra sobre nós no jardim, enquanto nos movíamos entre elas. Ó Eva, recorda-te de que, enquanto estávamos no jardim, não conhecíamos nem a noite nem o dia. Pensa na árvore da vida de sob a qual brotava a água e que derramava brilho sobre nós. Recorda-te, ó Eva, da terra do jardim e da sua luminosidade. Pensa neste jardim onde não havia escuridão enquanto morávamos nele. Enquanto que, tão logo chegamos a esta caverna dos tesouros, a escuridão envolveu-nos. Tanto que não mais podemos ver-nos um ao outro. E todo o prazer desta vida chegou a um fim. Capítulo 12. Então Adão golpeou seu peito, e também Eva, e eles prantearam a noite inteira até a aurora se aproximar. E eles lamentaram, suspirando a noite longa em Miazia. E Adão agrediu-se e jogou-se no chão da caverna. Em amargo pesar, e por causa da escuridão, ali permaneceu como morto. Mas Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair ao chão. E ela tateou à sua volta procurando-o, e o encontrou como um cadáver. Então ela ficou com medo, sem fala, e permaneceu junto dele. Mas o Senhor misericordioso olhou para a morte de Adão, e para o silêncio de Eva por causa do medo da escuridão. E a palavra de Deus chegou a Adão, e ressuscitou-o de sua morte, e abriu a boca de Eva para que ela voltasse a falar. Então Adão ergueu-se na caverna e disse: ó Deus, por que a luz nos deixou e a escuridão nos acometeu? Por que nos deixais nesta longa escuridão? Por que nos quereis assim castigar? E esta escuridão, ó Senhor, onde estava antes de nos acometer? Ela é tamanha que não podemos ver-nos um ao outro. Pois, enquanto estávamos no jardim, não vimos nem mesmo sabíamos o que é a escuridão. E eu não fiquei oculto de Adão, nem ela ficou oculta de mim, até que agora ela não me pode ver. E nenhuma escuridão nos havia acometido antes, separando-nos um do outro. Mas ela e eu estávamos ambos em uma única luz brilhante. Eu a via, e ela a mim. Mas agora, desde que entramos nesta caverna, a escuridão nos envolveu e nos separou assim que eu não a vejo, e ela não me vê. Ó Senhor, quereis então castigar-nos com esta escuridão? Capítulo 13. Então quando Deus, que é misericordioso e cheio de piedade, ouviu a voz de Adão, lhe disse: ó Adão, enquanto o bom anjo foi obediente a mim, a luz brilhante repousava nele e em suas hostes. Mas quando ele desobedeceu meu mandamento, eu o privei desta natureza luminosa, e ele se tornou opaco.
E quando ele estava nos céus, nos domínios de luz, ele não conhecia nada da escuridão. Mas ele desobedeceu, e eu o fiz cair do céu para a terra, e foi esta a escuridão que lhe sobreveio. E sobre ti, ó Adão, enquanto em meu jardim e obediente a mim, esta luz brilhante repousou também sobre ti. Mas quando soube de tua desobediência, privei-te desta luz brilhante. Ainda assim, por minha misericórdia, não te transformei em escuridão, mas fiz o teu corpo de carne, e sobre ele estendi esta pele, a fim de que suporte o frio e o calor. Tivesse eu permitido a minha ira cair pesadamente sobre ti, serias destruído. E se tivesse transformado em escuridão, seria como se eu te matasse. Mas em minha misericórdia, fiz-te como és, quando tu desobedeceste ao meu mandamento, ó Adão, expulsei-te do jardim, e te fiz chegar a esta terra, e ordenei que habitasses nesta caverna. E a escuridão caiu sobre ti, como caiu sobre aquele que desobedeceu ao meu mandamento. Neste caso, ó Adão, esta noite te enganou. A noite não há de durar para sempre, mas por 12 horas, apenas. Quando terminar, a luz do dia retornará. Não te lamentes, portanto, nem te alteres, e não digas em teu coração que esta escuridão é longa e se arrasta devagar. E não digas em teu coração que eu estou te castigando com isto. Fortaleça teu coração e não tenha medo. Esta escuridão não é castigo, mas, ó Adão, eu fiz o dia para ti e para teus descendentes que virão depois de ti. Para nele trabalhares e labutares, e eu fiz a noite para eles descansarem do seu trabalho. E para os animais do campo saírem à noite e procurarem seu alimento. Porém, é pouca a escuridão que te resta agora, ó Adão, pois a luz do dia logo surgirá. Capítulo 14. Então Adão disse a Deus: Ó Senhor, levai minha alma e não me deixe mais ver estas trevas, ou me levai a algum lugar onde não haja escuridão. Mas Deus, o Senhor, disse a Adão: Em verdade te digo, esta escuridão passará por ti todos os dias que determinei para ti, até o cumprimento da minha aliança, quando então eu te salvarei, e te levarei de novo para o jardim, para a morada de luz que tu almejas, onde não há escuridão. Eu o trarei a ele, ao reino dos céus. Novamente Deus disse a Adão: Toda esta miséria que acarretaste para ti por causa de tua desobediência, não te libertará das mãos de Satanás, e ele não te salvará. Mas eu, sim, salvarei-te. Quando eu descer do céu, e me tornar carne de tua descendência, e tomar sobre mim a enfermidade da qual tu padeces, então a escuridão que caiu sobre ti nesta caverna, virá sobre mim no túmulo. Quando eu estiver na carne de tua descendência, e eu, que sou eterno, estarei sujeito à contagem dos anos, dos tempos, dos meses e dos dias, e serei considerado como um dos filhos dos homens, para te salvar. E Deus parou de se comunicar com Adão. Capítulo 15. Então Adão e Eva choraram e entristeceram-se por causa das palavras que Deus lhes disse, que eles não voltariam ao jardim até o cumprimento dos dias decretados para eles, mas principalmente por haver Deus dito que ele deveria sofrer para salvá-los. Ecologia da escuridão e o trabalho. A escuridão como separação. Pessoal, olhem o drama do capítulo 11. Adão e Eva estão a centímetros um do outro, mas não se veem. Para quem vivia na natureza luminosa, a escuridão não era apenas falta de luz, era uma parede de isolamento. Eles lembram que no jardim não existia noite nem dia. Historicamente, isso reflete a transição do estado atemporal do paraíso para o tempo linear da Terra. Mas vejam a resposta de Deus no capítulo 13. Ele explica que a noite não é um castigo, é uma ferramenta de misericórdia. Deus criou o dia para o trabalho e a noite para o descanso. Pela primeira vez na história, surge o conceito de labuta. Antes, a vida era contemplação. Agora, a vida é esforço. A escuridão é o limite que Deus impõe ao cansaço humano. A profecia do túmulo. O Criador que se faz criatura. A revelação do Messias. Este é sem dúvida o ponto mais alto do livro até agora. No capítulo 14,
Deus faz uma promessa que deixa Adão e Eva em prantos, mas não de alegria, de tristeza. Deus diz: eu me tornarei carne da tua descendência e tomarei sobre mim a tua enfermidade. Teologicamente, isso é o que chamamos de proto-evangelho detalhado. Deus revela que a escuridão que Adão estava sentindo naquela caverna seria a mesma escuridão que ele, o Verbo Eterno, sentiria no túmulo para salvá-los. Ele aceita se sujeitar à contagem dos anos, meses e dias. O Eterno aceita ser prisioneiro do tempo para libertar Adão. Adão chora porque percebe que o preço da sua fruta comida seria o sangue do próprio Deus. Conclusão: Adão e Eva choraram não porque foram expulsos, mas porque descobriram que o Criador teria que sofrer por causa deles. E você? Já parou para pensar que o seu momento de escuridão foi o mesmo que Deus escolheu habitar para te resgatar? A noite vai passar, o dia vai nascer, mas a promessa de Deus é o que nos sustenta na caverna. O que pesa mais no seu coração hoje? O erro que você cometeu ou o sacrifício que Deus fez por você? Comenta aqui, gratidão pela promessa, e compartilhe esse vídeo com quem se sente perdido no escuro. No próximo episódio, vamos ver o pavor do primeiro alvorecer e o combate mortal com a serpente na Índia. Não perde por nada. A escuridão separou Adão de Eva, e eles não podiam mais se ver. Às vezes o erro nos isola até de quem amamos, mas Deus prometeu que Ele mesmo habitaria essa escuridão no futuro. Isso te traz paz ou te assusta? Deixa seu relato aqui embaixo. Deus aceitou se tornar prisioneiro do tempo para nos libertar. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que o tempo de Deus está demorando demais.